Eu tô muito irritado, cara. Já para começar o vídeo aqui, saudações rubro-negras, comente aqui o que você achou do jogo Flamengo e Grêmio. Eu tô irritadíssimo. Cara, perdemos mais um jogo e o Campeonato Brasileiro já era, galera. 11 pontos atrás do líder. Agora já era, velho. Eu não esperava uma coisa diferente, né? Porque o Tite e a diretoria do Flamengo resolveram deixar 12 jogadores, mais o Gabigol no Rio de Janeiro, ou seja, 13 jogadores, né? Cara, perdemos o jogo, Carlinhos expulso. O Tite, hein? Meu Deus, tem tanta coisa pra gente falar aqui desse jogo, cara. Já chega deixando o like para ajudar os nossos cortes, se inscreva aqui no nosso canal. Se você é flamenguista, seja bem-vindo e ative o sininho. Tamo juntos. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Simbora pro vídeo, depois a gente fala aqui. E o Flamengo perdeu fora de casa para o Grêmio para placar de 3-2, que deixa a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro bem complicadinha, porque fica a 11 pontos do Botafogo, um jogo a menos, né? Mas fica a 11 pontos nesse momento do líder Botafogo, que venceu ontem o Fluminense por 1-0. Mas o pessoal não está muito preocupado, né, Pedro Ivo, com o Campeonato Brasileiro. A preocupação de Flamengo e São Paulo é o meio da semana. É o São Paulo que precisa vencer o Botafogo, seja no tempo normal ou nos pênaltis, para passar na Libertadores. E um Flamengo que precisa reverter o quadro contra o Peñarol no Uruguai. Aí eu te pergunto, das duas derrotas, qual tem mais impacto aí no meio de semana? Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo jóia. Beijo pra você, Mari, Jean, foi de esporte estar com a gente, é de São Paulo. Para mim é de São Paulo porque algumas peças ali vão estar em campo muito provavelmente no meio de semana. Algumas peças que a torcida quer ver um pouco mais, algumas situações que não dependem exatamente de encaixe de peças, né? Que São Paulo erra. O São Paulo é pressionado hoje contra o Inter por questões sistemáticas que apresentaram problemas também contra o Botafogo. Você acha que minimamente você vai ter algum encaixe, você vai ter talvez com a bola um Lucas e o Luciano funcionando melhor, até ter a derrota em casa diferente do Flamengo que vai para fora de casa, leva só o Tite, né? Todo o restante que vai começar jogando, que vai jogar, que deve participar ativamente do jogo contra o Peñarol e Montevideo, ficou no Rio treinando. E você pode falar que o 3-2 para o Grêmio não necessariamente foi algo que você olha e fala, deu tudo errado para o Flamengo, hoje o Flamengo não acertou nada. Teve um jogador expulso também, né? Até a expulsão do Carlinhos, eu não gosto muito dessa coisa de falar que a expulsão decide o jogo e tal, mas até a expulsão do Carlinhos foi injusto, era um hein? Flamengo muito superior no primeiro tempo, era um Flamengo que volta melhor no segundo tempo, aí tem uma lambança geral, você pode escolher por ali, tem o Alan, sabe, tem lambança do outro lado do Wesley, tem o Matheus Cunha que não teve um bom jogo. Esse erro sistemático dá o gol ali ao Grêmio, faz o gol do Grêmio. E a partir dali, com um homem a menos e com esse gol, coisa de 2 minutos, todo o desenho do jogo muda. Um desenho que era até favorável, o Flamengo jogava melhor. Tivesse finalizado melhor no primeiro tempo, teria feito mais gols. Só que tudo isso aí não necessariamente vai entrar em campo. Quem jogou mal não entra em campo, quem jogou bem não entra em campo. O goleiro que falhou não deve ser o titular, não será o titular na quinta-feira. É só o Tite na beira do campo, que é o mesmo personagem. Então você deve carregar muito pouco para o confronto em Montevideo. São Paulo acho que você carrega mais um pouco e carrega também uma questão de confiança, que o time titular não funciona, os pilares que não funcionaram contra o Botafogo, de Luciano e Lucas, também não funcionaram durante a maior parte do tempo hoje, só no início. Pergunto, vamos lá, nessa linha mesmo, né? Quem fica com mais interrogações? Me parece que realmente é o Zubeldia, né? O Tite, eu acho que ele tem uma interrogação que a gente vai falar daqui a pouco, que se chama Gabigol. Pois é, bom, primeiro, boa noite, amigos, Jean, William querido, Pedro, fã de esportes que nos acompanha, é um prazer estar aqui. Eu fico na dúvida, para ser bem sincera, assim, quem que fica com essa interrogação depois dessa rodada, porque a avaliação em cima do Flamengo ela é muito difícil de fato, né, de você fazer, porque, a meu ver, ou também na ideia da comissão, talvez um jogo que você pouco vai aproveitar, pensando na partida de Libertadores. Para mim, dúvida do Zubeldia, eu não sei se necessariamente as peças, né? Se a gente pensa no Luciano voltando no time, se ele ainda mantém essa dúvida, ou talvez uma questão de estratégia naquele jogo de ida contra o Botafogo, que possa ter funcionado, porque ele traz uma oportunidade, né, para defender ainda. O Luciano falou no intervalo que faltou o São Paulo ter posse de bola. E, de fato, a partida muda depois da expulsão do Carlinhos, do ponto de vista de rendimento do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo jogou melhor do que o São Paulo, porém, eu acho que a derrota... E aí, estou esquecendo Libertadores, tá? A derrota ela é muito mais significativa para o Flamengo. Porque o Flamengo, esse negócio de deixar o Campeonato Brasileiro completamente de lado, ainda mais para um time como o Flamengo, para um clube como o Flamengo, com um elenco como o do Flamengo... Eu acho muito discutível. E agora, é o que você falou, o Flamengo está nesse momento a 11 pontos do Botafogo,
pode ficar a 8 se vencer o jogo que tem a menos. Tá a 8 pontos do Palmeiras, pode ficar a 5 se vencer o jogo que tem a menos. E aí é muito difícil você imaginar Botafogo e Palmeiras, com as atuações que vem tendo, com os jogos que estão fazendo, perderem tantos pontos assim, ambos, para permitir ao Flamengo brigar pelo título brasileiro. Então, não vou dizer que é impossível, mas virou muito improvável o título brasileiro do Flamengo mais uma vez. E por isso, para mim, a derrota de hoje, embora o Flamengo tenha jogado mais do que o São Paulo, a derrota de hoje ela pesa mais para o Flamengo. Não estou olhando para a Libertadores, estou olhando para o Campeonato Brasileiro. Mas, Jean, eu tenho uma dúvida. A partir do momento que o Flamengo, na sexta-feira, escolhe anunciar que ele deixou 12 jogadores no Rio, né? 11 mais 12 com o Gabriel até 13, porque ele não cita o Gabriel ali na lista. A derrota institucional para mim do Flamengo já vem na sexta-feira, que é quando o Flamengo virou, por conta do que não se faz em campo em outras competições, por conta de falta de competência em outras competições, quinta-feira virou a tábua de salvação de um ano que pode começar a pegar a ladeira abaixo ali, aí vai impactar em Brasileiro, vai impactar em Copa do Brasil, vai impactar naquele fica no fica do Tite, que vai acontecer se ele não passa do Penharol. Eu acho que ali, para mim, a coisa já meio que já tirou todo um peso de uma derrota hoje. Quer dizer que, assim, já houve uma escolha de abrir mão do Brasileiro na hora que você escala o time que escalou quando hoje? você sabe que o Botafogo pode abrir 11 e que você hoje foi para campo com um time que nunca treinou junto, com só o Tite lá, até para ter uma questão muito mais de posição institucional, porque se ele pudesse, ele estava dando treino hoje de manhã no Ninho, que acaba quem dá o do Matheus, ele viaja sem o seu auxiliar ali. Então, eu acho que, para mim, a derrota do Flamengo, da saída da briga, ela vem muito mais na sexta-feira, quando senta a comissão e decide, inclusive dá publicidade a isso, né? Que nem sempre é comum no Flamengo quem vai viajar, quem não vai. Olha, esses 12 jogadores aqui, os 11 que começaram jogando, mais o Léo Ortiz e mais o Gabriel que treina hoje, vai ficar à disposição para aqui. Esse é foco total. Só o que interessa aqui essa semana é o jogo do Penharol. Então, eu acho que ali já veio o impacto. Hoje foi muito mais uma esteira que, se você parar para analisar friamente, o cara que pegou o celular agora, olhou aí, 3-2, sabia que ia perder porque era reserva. Então, ele não sabe o que foi o jogo. O jogo foi muito interessante. Então, mas esse é meu ponto. Quando o senhor Lohan, Matheus Gonçalves, primeiro tempo. Então, assim, eu acho que o placar em si, os 3 pontos que não vieram, ele vai impactar menos em uma decisão que ela já veio, sabe, tudo bem. problemática já de sexta-feira. Você está dizendo, o Flamengo abriu mão do título brasileiro quando ele faz a decisão, toma a decisão que tomou. Porém, olhando para o que foi o jogo... Faltava confirmar também. Eu acho que, enfim, o Flamengo teria condições de vencer. De fato, o Flamengo não jogou pior que o Grêmio. Tá? Eu elogiei o Internacional, acho que ao Grêmio não cabem tantos elogios assim pela partida que fez contra um Flamengo que era mais fraco do que o São Paulo, por exemplo, que entrou em campo hoje com o Luciano, com o Lucas, tudo mais. Então, eu acho que cabem muito mais elogios ao Internacional do que ao Grêmio. E por isso, assim, o Flamengo, apesar dessa decisão e dessa escolha, poderia ter vencido e de alguma maneira se mantido, ainda que não como favorito como candidato ao título brasileiro. Eu acho que quando a gente observa, é interessante isso que o Pedro faz, que o Flamengo realmente não tem essa postura, né, de anunciar, tantos jogadores não foram relacionados, enfim, um trabalho mais específico. Para mim, isso toma uma linha de talvez uma necessidade de dar uma resposta para a torcida, e isso vem também da coletiva do Tite anterior, né, quando ele faz promessas de que o gol vai acontecer lá, de que as coisas vão acontecer. Pelo menos um gol a gente vai fazer lá. Exatamente. E é o Flamengo numa sequência cravando situações ali, né? Então, se você tem a possibilidade de ter o Gabriel de volta, é o Flamengo recalculando a rota ali, quando até então não precisa do Gabriel, mas agora precisa do Gabriel. Então, para mim, é um Flamengo que ele vai tomando algumas decisões à medida que ele vai entendendo o termômetro da torcida. E aí, para mim, ele vai dando esses recados. Eu acho que, em termos de expectativa, se dá errado para os dois na quarta e na quinta, é pior para o Flamengo. Porque o São Paulo, vamos lá, o São Paulo tinha expectativa de título no Campeonato Brasileiro? Não. Mesmo com a derrota de hoje, mesmo não jogando bem, mesmo em alguns momentos o Inter colocando o São Paulo nas cordas e a preocupação do São Paulino com o momento do São Paulo, que a gente vai falar sobre isso, o São Paulo, se ele eliminar, tem uma frustração, é triste, é ruim, podia e tal, etc. Vai ter um monte de gente arrumando culpados, etc. Só que o São Paulo ele permanece no Campeonato Brasileiro
naquilo que era o objetivo dele, que era a vaga para a Libertadores. Ninguém estava mais... O Flamengo não. A exigência do Flamengo era maior. O Flamengo, se ele sai da Libertadores, ele além de não ter mais a Libertadores, ele praticamente não tem mais o brasileiro. Ele tem a Copa do Brasil, assim. Então isso poderia de alguma maneira fazer... Bom, mas é o menos importante dos três. Claro, né? claro. E acho que, de fato, para o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tinha no começo da temporada, talvez a gente só possa afirmar isso para o Flamengo, né? Por tudo que o Flamengo já ganhou e pelo elenco que o Flamengo tinha no começo da temporada, é verdade que não tem mais, talvez só para o Flamengo vencer apenas a Copa do Brasil seja pouco. Mas... Pega os outros três, né? Mas nessa comparação, assim... Aí hoje, assim, de qualquer maneira, é uma diferença considerável você ainda poder ser campeão da Copa do Brasil e você não poder mais ser campeão de nada, ainda que eu esteja plenamente de acordo com você em relação ao São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, a expectativa de título, até pelo que são Flamengo, Botafogo, Palmeiras, o próprio Atlético com o elenco que tem, talvez o a Inter que a gente imaginava, né? Exato. No começo da temporada a expectativa do São Paulo não fosse tão grande. Mas olha, são discussões que cabem, porque não é uma coisa tão simples de você responder. Claro que se a gente for falar de técnico, aí é muito fácil, apesar dos dedos apontados para o Zubeldia. Hoje tem umas cornetas fortes para o Zubeldia por aí. Depois da Copa do Brasil também não foram poucos, mas em relação a técnico, acho que não cabe muita dúvida que a paulada vai ser muito maior em cima do Tite do que do Zubeldia se os dois caírem no meio de semana. Até porque, por mais que São Paulo jogue em casa, enfim, é o Botafogo. Então, e o Flamengo seria uma eliminação para o Penharol, depois de uma eliminação para o Olímpia o ano passado. É tudo que se carrega, né? O Flamengo vem de um 2023 que não ganhou nada. E o Flamengo está em um 2024 que, por mais que a gente bata nessa tecla do estar vivo em X competições, no Brasileiro ele parece não querer estar vivo. Na Copa do Brasil depende do que aconteceu, o desdobramento da Libertadores. Na Libertadores ele não conseguiu nem fazer uma vantagem, pelo contrário, ele tem que reverter uma desvantagem em Montevidéu. Então, acho que tudo isso é pesado porque é o primeiro trabalho do técnico que comandou um Brasil numa Copa, é um elenco que a cada momento tem uma dificuldade, você contrata um lateral de seleção, você contrata um cara de Premier League, a todo momento você tem armas e subsídios ali para virar e falar, não, tá, parece que vai complicar, mas eu estou te dando mais. Você dá mais. Nos outros clubes você tira, você perde, você tem problema. Ainda que o Flamengo tenha muitos problemas com lesão, tudo que vem de lesão tem uma reposição. E o Flamengo, cada reposição, o que o Flamengo não pensa muito é em montagem de elenco, mas reposição para lesão e gastar dinheiro, eles são bons. Isso aí eles fazem rapidinho. Agora, quando você montar, pensar, planejar, e aí você deu um departamento de futebol na mão do Tite. E você precisava também, politicamente, chegar num ano de eleição forte. E o Tite tem tamanho para isso. E a coisa parece que não acontece. Você olha para o brasileiro, não está acontecendo. Você olha para a Libertadores, você tem uma possível eliminação. Não é errado falar em possível eliminação na quinta, pelo placar do jogo da ida. Você olha para a Copa do Brasil, você tem desconfiança. Então, de 2023 para 2024, dando tempo de trabalho, dando peça e com muita grana, você tem pouco para contar ainda. Então, por isso que é o que o Jean fala. A paulada é maior. Você vira para o São Paulo, é reconstrução, é o técnico que a CBF tirou, é peça que você perdeu, é dificuldade no mercado, quem você contratou, mas tem um monte de coisa que você pode enumerar para indicar ali que a coisa é mais difícil. Mas eu acho que também pesa muito pouco na análise passional. Eu sei que você falou do pessoal já marretando o Zubeldia, mas muito também mesmo. Você sabe. Da derrota. A derrota de hoje ela faz o tom subir, né? A língua fica mais afiada. Mas se você fizer um balanço, você vai ser eliminado pelo Botafogo na Libertadores. O Botafogo está jogando de bola até aqui, talvez você seja eliminado pelo provável campeão ou provável finalista. Sim. Entendeu? O que acontece é que talvez essa derrota de hoje, pegando só o resultado que o João fala de projeção para o brasileiro, aí pesa também no frio ali dos números. Uma derrota em casa para o Inter, que é alguém que vai ficar no seu cangote agora, fazendo jogos que faltam e tudo mais, você nem pontuando. Só repetindo, o Inter vencendo os dois jogos que tem. Os 2 jogos que tem a menos em relação ao Flamengo, 3 em relação a outros, ele entra no G4. Sim. Ele passa não apenas o São Paulo, mas ele passa também o Flamengo. E hoje é um Inter que joga bem e que enfim, tem essa possibilidade, está numa sequência positiva. Então, falar do Inter ganhar todos os jogos que pareciam um absurdo num determinado momento da temporada, hoje não é tão absurdo assim. Então, o Inter pode, inclusive, tirar os 2 times dos quais a gente está falando do G4. Uma vitória ou um empate, ele já tira o São Paulo. E aí vai pesar tem 2 jogos a menos que o São Paulo, é isso aí. O resultado de hoje. Então, tem muito da régua. A conta, o debate, ele não deu uma resposta exata, né? Eu falei São Paulo, a Mari ponderou para os 2 lados, acho bom. O Jean falou a questão. Não tem uma resposta exata. Acho que tudo envolve o contexto.
Cara, antes de começar saindo aqui detonando alguns jogadores, né, a gente tem que elogiar muito, cara, os meninos da base. Como jogou bola hoje o Matheus Gonçalves, melhor em campo. Cara, se o Tite, o que esse menino joga, ele fala que o campo fala, né? Só que ele não ouve o campo, porque a bola que o Matheus Gonçalves jogou hoje teria vaga no time titular do Flamengo, cara. Agora, depois que o Luiz Araújo se lesionou, ele poderia muito bem jogar na ponta direita no lugar do Luiz Araújo, galera. O que vocês acham? Comente aqui, quero saber a opinião de vocês. Lohan fez um bom jogo, Wesley fez um bom jogo também, mais uma boa partida, né, do Wesley. Faz o seguinte, vamos ver aqui o ranking de atuação. Matheus Cunha, nota 1 do público, né, foi muito mal hoje, Matheus Cunha. Wesley, 5.9, eu achei que ele foi bem, tá? Daniel Salles, nota 5, entrou bem. Temos aqui o Davi Luiz, 5.2, foi mal o Davi Luiz, hein? Cara, toda hora tomando gol, velho. Pelo amor de Deus. Segundo gol, terceiro gol, em cima ali do Davi Luiz. Cleiton, 4.6. Ayrton Lucas, 4.3. Everton Araújo fez um bom primeiro tempo. O gol, né, sai ali na jogadaça dele, cara. O segundo gol do Flamengo sai na jogadaça dele, que o Felipe Tereza faz o gol depois, né? Belo jogador, o Everton Araújo. Ele cansou, né? Depois ele deu umas vaciladas, mas ele fez uma jogadaça do segundo gol. Alan, 2.9. Esse jogador aqui é ruim demais. Lohan, 6.2. Eu acho que foi bem, junto com o Matheus Gonçalves. Wallace Ian, 4.7. O Alcaraz, eu acho que jogou bem, 6.4. Deu assistência, né? Para o gol do Matheus Araújo, do Gonçalves. Felipe Tereza entrou e fez o gol. Tem estrela o garoto, 6.3. Matheus Gonçalves, né? Melhor do jogo, 7.1. Já falei bastante dele aqui. Merece até uma vaguinha de titular aí no time principal. Eu acho que ele deveria ter mais chances, né? Do que, por exemplo, o Gonzalo Plata, né, cara? Matheus Gonçalves é da casa, né? E para você ver como que os nossos dirigentes, o Marcos Braz e o Bruno Spindel são, né? Eles estavam querendo emprestar ou vender o Matheus Gonçalves. Olha aí, ele só não saiu do Flamengo porque o jogador falou, eu não quero ir, eu quero ficar, eu quero ter mais chances. E graças ao jogador ele ficou, né? Se não, a diretoria já tinha descartado esse jogador que é bom de bola e o Tite não vê, cara. Não é possível. O Tite, você precisa ter olhos para enxergar os jogadores que nós temos, pelo amor de Deus. Carlinhos, horroroso, nota 1.3. Não tem capacidade para jogar no Flamengo. Tem que sair. O Flamengo tem que emprestar esse jogador, vender ou dar para alguém. Tite, nota 2.1. Péssimo técnico. Pelo menos no Flamengo está fazendo um péssimo trabalho. Horroroso. É isso que eu tenho para dizer. E valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like aí para ajudar. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui.